A partir de agora, na nova Rádio Cultura, você passa a acompanhar o programa Momento do Trabalhador. Notícias nacional, estadual, regional e local. Você, trabalhador, ficará por dentro dos seus direitos e deveres através de entrevistas e matérias sobre as leis e o sistema jurídico trabalhista. Programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Olá, estamos iniciando o programa Momento do Trabalhador deste sábado, dia 8 de agosto do ano de 2015. Você sabia que o número de vezes que você vai ao banheiro por dia pode demonstrar aspectos importantes sobre a sua saúde? No que diz respeito à urina, o número adequado de vezes para usar o banheiro é de no máximo 8. Quando as pessoas vão ao banheiro para urinar mais de 8 vezes e que acordam muito durante a noite para usar o banheiro, isso pode ser sinal de incontinência urinária ou perda involuntária de urina. A necessidade súbita de urinar também pode indicar uma disfunção chamada bexiga hiperativa, infecções, diabetes, problemas de próstata nos homens e gravidez nas mulheres. Já em relação às fezes, é importante dizer que o bom funcionamento intestinal é fundamental para a saúde. O ideal é ir ao banheiro todos os dias para evacuar. Segundo os médicos, é normal usar o banheiro de 3 vezes ao dia a 3 vezes na semana. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Quando o intestino não funciona de forma regular, a pessoa pode apresentar inflamação do cólon, distúrbios anatômicos pélvicos, deslocamento retal, hemorroidas e fissuras. Atenção, fique atento, até o final do programa estaremos atualizando os trabalhadores em cooperativa sobre o indicativo de greve. Sintrascopa, sempre em defesa dos trabalhadores. Notícia nacional. Choque elétrico, conscientização ajuda a evitar tragédias. Informações com a repórter Janaína Oliveira. De um lado, o relato de quem sobreviveu. Eu só recebi a descarga, só não morri foi por Deus mesmo, não era meu dia. Do outro, de alguém que perdeu o filho. Foi muito duro, até hoje está sendo. Inclusive eu tô aqui hoje, tá olhando ali a foto dele. O que tem em comum entre essas duas pessoas? Um acidente de trabalho causado por choque elétrico. Valdivino de Abreu Souza, de 43 anos, o sobrevivente, é morador de Águas Lindas de Goiás, cidade do entorno de Brasília. Há 20 anos trabalha como eletricista predial e residencial. Há 2, recebeu uma descarga elétrica quando tocou um fio em um padrão de energia. Subi assim numa altura assim de mais ou menos 3 metros de altura, um muro. Aí tinha outro padrão de um lado, eu estourei no outro padrão e abracei meu braço esquerdo no padrão que estava com problema. Aí na hora que eu olhei que não era no reto, eu falei pro rapaz, não, deixa ligar. Me deu um branco assim, uma coisa assim impressionante. Quando ele ligou o disjuntor, eu só recebi a descarga. Só não morri foi por Deus mesmo, não era meu dia. Aí eu recebi aquela descarga, aí ele viu que eu fiquei grudado e ele foi e desligou. Não ficou assim nem um minuto ligado. Se fica, eu não tinha aguentado. A descarga foi muito forte. Aí, na hora que deu aquela pancada que me puxou, o meu braço arrancou do lugar. O ombro, ele desligou. Eu não consegui ainda descer da escada, ainda quase caindo. Mas eu fui quase desmaiando, tanta dor. O esquecimento, somado à falta de cuidados e esclarecimentos, deixaram o eletricista hospitalizado por 3 dias. Emocionado, ele lembra o que sentiu na hora do acidente e revela o que faz para seguir na profissão. É um momento tão difícil assim, no momento do choque assim, passou assim pela minha cabeça assim que eu ia morrer. Na hora assim, e foi muito ligeiro. Depois do que aconteceu comigo, hoje eu penso mais em fazer um serviço. Mas aquela autoconfiança que eu tinha, por exemplo, de fazer as coisas ligadas, porque eu já fiz muito serviço, às vezes, com circuito ligado, hoje só se for o último caso. Mas mesmo assim, depende da situação que eu vejo que deve fazer. Se for uma coisa que for muito para mim botar minha vida em risco, eu nem faço.
Segundo os últimos dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, a Abracopel, só em 2014, 109 trabalhadores morreram vítimas de choque elétrico. O filho de Eliana Maria Antunes Maciel de Araújo, de Cuiabá, em Mato Grosso, está nas estatísticas. Eu soube a notícia através da minha filha, que eu estava no serviço, e ela ligou para mim em desespero, dizendo que o irmão dela tinha falecido. Foi muito duro, muito duro. Até hoje está sendo. Inclusive, eu estou aqui hoje, estava olhando a minha foto dele, que ele formou na formatura dele. Ele tirou a foto e falou assim: agora eu vou fazer em 2016 uma faculdade de engenharia agrônomo. Isso aí que era o sonho dele, fazer engenharia agrônomo. Eu gostava muito de terra, de plantar. Mohamed Ali Maciel, na época com 32 anos, morreu após receber uma forte descarga elétrica enquanto trabalhava na construção da Arena Pantanal. O acidente ocorreu em maio do ano passado. O operário deixou esposa e 2 filhos, uma menina de 10 anos e um menino de 8. Para quem trabalha em profissões consideradas perigosas, como operários da construção civil, eletricistas, entre outros, o engenheiro e diretor executivo da Abracopel, Edson Martinho, recomenda alguns cuidados. O profissional, propriamente dito, ele precisa conhecer os riscos, analisar os riscos, criar procedimentos e garantir a segurança e seguir os procedimentos. Então, não necessariamente ele vai criar os procedimentos. Se ele estiver num ambiente de trabalho, ele vai ter profissionais da área de segurança e da eletricidade que vão lhe ajudar, mas vão criar procedimentos de trabalho. Então, um profissional que vai trabalhar num local alto, ele precisa seguir todos os procedimentos de garantia de segurança para trabalho em altura, além dos procedimentos para garantir a segurança, para que ele não tome um choque, para que ele não seja objeto de algum arco elétrico e, consequentemente, se não sofrer o óbito, ficar ali com alguma sequela, acabou perdendo o equilíbrio e caindo. Então, o processo todo seria criar o procedimento para trabalhar em altura, com cinto de segurança, com os EPIs corretos e todos os equipamentos de segurança para que ele não sofra o choque. Então, luva, capacete, óculos, roupa, anti-chama e assim por diante. Mas a conscientização sobre os cuidados ao lidar com reparos em redes elétricas começa em casa, onde também há acidentes. O alerta é do diretor de Desenvolvimento, Segurança e Saúde da SEB, Companhia Energética de Brasília, José César Nonato. A eletricidade é um bem de consumo da população em alta escala. Se você olhar hoje, todos os equipamentos que você tem na sua casa é de uso quase que contínuo de eletricidade. Porém, é um bem de alta periculosidade. Então, a gente tem que conscientizar a população de uma forma, utilizá-la de forma correta. Ter proteção, dimensionamento e utilização para evitarmos acidentes, porque na maioria são fatais. A Companhia Energética de Brasília trabalha com a conscientização sobre os perigos da eletricidade frente à população. Mesmo assim, segundo o diretor, acidentes ocorrem. Entre os mais comuns estão aqueles envolvendo pipas, gambiarras e instalações de antenas. José César Nonato orienta o que fazer em casos envolvendo essas situações. Que solte pipa, mas bem longe da rede, um lugar assim bem descampado, que não tenha rede próxima, para evitar. Gambiarra, fazer gambiarra, puxar gambiarra já é crime, já é furto de energia. Não pode. Antena de TV, as pessoas costumam utilizar os pontaletes para amarrar as antenas de TV ou fazer aquelas torres para instalar próximo à rede. Não pode. Outros cuidados devem ser tomados dentro de casa. Dentro da própria residência, a pessoa tem que usar de forma adequada. Primeiro, fazer um projetinho com as proteções adequadas para cada tomada onde vai ligar. Evitar usar aquele T ou Benjamin que a pessoa faz, de pendura muita coisa no meio. Quando for tomar banho, não mudar a estação do chuveiro com ele ligado, debaixo da água. E evitar usar água próximo de tomadas, onde que estão feitas as ligações.
De acordo com a Bracopel, ao todo, 627 pessoas morreram vítimas de choque elétrico em 2014. A maioria dos casos ocorreu dentro de residências familiar. Foram 180 mortes. 42% desses casos ocorreram no Nordeste e 20% no Sudeste do país. Não mexa com eletricidade se você não conhece a eletricidade. Se você conhece a eletricidade, analise todos os riscos primeiro antes de começar um trabalho, antes de iniciar um trabalho. Perca alguns minutos na sua vida para você garantir a sua segurança e não sofrer nenhum acidente que pode e provavelmente vai acontecer te levar à vida. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Janaína Oliveira. Você está ouvindo o programa Momento do Trabalhador. Fenatracop e Sinacred assinam convenção coletiva de trabalho. Depois de mais de 60 dias de muito diálogo e negociações, a Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas nas Cooperativas no Brasil, Fenatracop, e o Sindicato Nacional das Cooperativas de Crédito, Sinacred, chegaram a um acordo com relação à campanha salarial de 2015. Neste momento é preciso reconhecer a competência e habilidade de negociações da diretoria do Sinacred. Negociação salarial que é pautada no diálogo e na seriedade. Com certeza, acaba como essa, sem guerra, sem greve e, com isso, ambos os lados, tanto patronal como trabalhador, saem ganhando, afirma o presidente da Fenatracop, Mauri Viana. A convenção coletiva de trabalho assinada com a Sinacred contempla os índices de 10,85% de reajuste salarial, 10,85% nos vales alimentação e babá, plano de saúde Unimed sem descontos e coparticipação dos trabalhadores e ainda a implantação do cartão do Clube de Vantagem CDV gratuito aos trabalhadores em cooperativas do ramo de crédito. De acordo com o presidente do Sinacred, Dr. Lívio Malinconico, é importante durante uma campanha salarial que os representantes do patronal e dos trabalhadores mantenham um relacionamento amigável, com muito diálogo e transparência, para que o bom senso prevaleça sempre. Esse relacionamento amigável entre Sinacred e Fenatracop tem acontecido em todo momento. Com a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho, temos agora um balizamento nacional de negociações para as cooperativas do ramo de crédito, revela Lívio. Notícia Nacional. Reprovação de Dilma Rousseff chega a 71% e supera a de Collor de Mello. Informações com Sueli Frota. O percentual de brasileiros que avaliam o governo da presidente Dilma Rousseff como ruim ou péssimo subiu de 65% em junho para 71% agora em agosto. Segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira pelo jornal Folha de São Paulo, foi a pior taxa de reprovação na série histórica da pesquisa, superando os 68% registrados pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello em 1992. No levantamento de agosto, apenas 8% dos eleitores avaliaram como boa ou ótima a gestão da presidente. Na pesquisa passada de junho, esse percentual era de 10%. No levantamento por regiões, todas apresentaram nível de reprovação acima de 60%, mas no Centro-Oeste, o percentual de entrevistados que avaliaram o governo de Dilma como ruim ou péssimo foi maior, de 77%. Em agosto, 20% dos entrevistados avaliaram o governo como regular. Em junho, esse percentual era de 24%. Nas duas pesquisas, 1% não soube responder. O levantamento de agosto foi realizado pelo Datafolha com 3.358 pessoas de 201 municípios entre os dias 4 e 5 deste mês. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Agência Rádio Web de Brasília, Sueli Frota. Sintrascopa, o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas. Governo pode negociar nova data do PIS/PASEP. Eventual adiantamento no calendário do abono salarial do PIS/PASEP, que teve metade das liberações remetida para 2016, tem respaldo entre empresários que são próximos ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAT.
O governo, que pediu o adiamento para o ano que vem em razão da crise financeira, já se comprometeu a negociar novo escalonamento, mas não apresentou proposta. Os trabalhadores exigem que o pagamento seja feito todo em 2015, como historicamente ocorre. As datas estão sob questionamento devido à transferência para 2016 do pagamento do abono dos trabalhadores da iniciativa privada nascidos entre janeiro e junho e de servidores que possuem final de inscrição no PASEP de 5 a 9. O CODEFAT, que reúne representantes de patrões, empregados e governo, vai discutir nova mudança no próximo dia 26. Ao todo vão receber o abono 23.400.000 pessoas. No estado do Rio, são 1.900.000. A modificação faz parte do ajuste fiscal e o Ministério da Fazenda quer economizar 10 bilhões de reais com o atraso. Os trabalhadores da iniciativa privada recebem na Caixa Econômica Federal e os servidores no Banco do Brasil. O abono no valor de um salário mínimo R$ 788 é pago aos trabalhadores formais da iniciativa privada e servidores públicos que recebem até 2 salários mínimos R$ 1.576 em média. Segundo dados apurados, a proposta que circula entre os empresários é que o governo adiante em 1 ou 2 meses os pagamentos de 2016. Com isso, em vez de esperar até março, como prevê o calendário atual, parte dos trabalhadores poderia receber em janeiro ou fevereiro do ano que vem. Notícia Nacional. Ciclovias pedalando para o futuro. Informações com o repórter Norberto Júnior. Muita gente pensa, como o servidor público Roberto Takeu, que participou de manifestações em São Paulo em prol das ciclovias. Para ele, o conceito de qualidade de vida, sustentabilidade e fim do trânsito moroso muda totalmente com a chegada dos espaços exclusivos para bicicletas. Em junho, uma grande faixa vermelha cortando os 2 lados da principal via da capital paulista chegou para reforçar ainda mais essa discussão. Os 3 quilômetros de faixa preferencial que cortam a Avenida Paulista foi um marco na história da caótica mobilidade urbana da cidade, que completou em 2015 461 anos. A cicloativista Renata Falzoni destaca o sentimento de vitória no dia da inauguração da ciclovia do cartão postal da cidade. São Paulo não só saiu na frente, mas saiu sensibilizando as pessoas que estão realmente a fim de mudar a vocação das nossas ruas, né, para umas ruas mais amigas das pessoas, dos ciclistas, mais inclusiva, né, por ser humano. No início falamos sobre as manifestações em favor das ciclovias. É porque a faixa vermelha emergiu em meio a polêmicas e batalhas jurídicas entre defensores e críticos à sua construção. Instalada próxima ao MASP, a bicicleta fantasma, que presta homenagem à cicloativista Márcia Prado, assistiu a diversas manifestações que reuniram milhares de ciclistas. Márcia foi atingida por um ônibus e morreu enquanto pedalava nesta mesma avenida em 2009. A professora Caroline Rocha também participou de atos pela liberação da ciclovia e apontou a necessidade de urgência neste investimento. Uma cidade, ela nem sempre é completamente planejada. Uma ponte estaiada não foi planejada. Na hora de colocar uma faixa de segurança para pedestre, também não tem uma consulta da população. Então a ciclovia eu considero da mesma forma. Foi um momento histórico, período que lamentavelmente a cidade se dividiu entre carristas e ciclistas. Em março, o Ministério Público de São Paulo pediu a suspensão da construção da ciclovia por meio da promotora de Habitação e Justiça, Camila Mansur. Mas para alívio dos defensores, a implementação das vias exclusivas foi liberada. A instalação de ciclovias nas cidades é parte de um movimento maior que envolve o conceito de sustentabilidade, saúde e qualidade de vida, como reitera a cicloativista Renata Falzoni. Bicicleta como saúde, como mobilidade inteligente, como excelente ferramenta de inclusão social e de intermodalidade, ela já vem sendo proposta aqui na cidade há 30 anos, né? Desde a década de 90 nós estamos aí batalhando nesse tema. Cidades como Brasília avançaram nos últimos anos
anos, ampliando sua malha cicloviária. Paulo Alexandre Passos, que coordenava o Fórum de Mobilidade por Bicicleta no Distrito Federal, relata os resultados positivos. Chegamos no governo, eram 50 a 70 quilômetros de malha cicloviária e saímos no governo com 550 quilômetros de malha cicloviária. Teve a participação da sociedade civil, que foi muito importante para graduar o que o ciclista pede com o que os técnicos de transporte, os técnicos de mobilidade, do Detran, entendem como segurança. A explicação do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, para o investimento nas ciclovias é uma só: trazer para a cidade o que foi solução em diversos lugares do mundo. Perguntei para vários prefeitos, falando do prefeito de Bruxelas, do prefeito de Buenos Aires, o que veio primeiro, a ciclovia ou o ciclista? E é unânime a opinião de que a ciclovia vem primeiro do que o ciclista. Ninguém numa cidade como São Paulo pega a bicicleta, a não ser os ativistas. Com razão. Só farão isso numa situação de mais segurança. Alguns movimentos na sociedade dependem da vontade e desejo. As ciclovias vieram para tirar as metrópoles do caos, limpá-las da poluição, dar mais saúde aos habitantes. Agência Rádio Web de São Paulo, Norberto Júnior. Programa Momento do Trabalhador. Falta justificada ao trabalho não gera desconto no salário. Você sabe todas as situações em que tem amparo legal para faltar ao trabalho sem desconto no salário? São faltas justificadas os casos em que o trabalhador apresenta comprovantes, como o de doação de sangue, atestado médico, cópia da certidão de nascimento, casamento ou óbito, por exemplo. A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, enumera, no artigo 473, os casos e o período em que o empregado tem direito de se afastar do trabalho sem ter desconto no salário. Além disso, há amparo também na Constituição Federal. O programa Momento do Trabalhador traz agora 11 situações em que a falta ao trabalho não gera desconto no salário. Primeiro, em caso de falecimento do cônjuge, ascendentes, pais ou avós, descendentes, filhos, netos, irmãos ou pessoa que viva sob sua dependência econômica declarada em sua carteira de trabalho e previdência social até 2 dias consecutivos. Segundo, para se casar até 3 dias consecutivos. Licença paternidade de até 5 dias em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana. Quarto, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada por 1 dia, 1 vez por ano. Quinto, para se alistar como eleitor até 2 dias que podem ser consecutivos ou não. Sexto, no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar. Sétimo, para fazer as provas para ingresso em estabelecimento de ensino superior nos dias em que estiver comprovadamente fazendo os exames. Oitavo, quando tiver que comparecer em juízo para audiência, pelo tempo em que se fizer necessário. Nono, para representar a entidade sindical em reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro, pelo tempo em que se fizer necessário. 10º, licença remunerada de até 15 dias por motivo de doença. Após esse período, cabe à Previdência Social assumir o custo do salário do trabalhador afastado do trabalho. E 11º, licença maternidade, que pode chegar a 6 meses. Sintrascopa, o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas. Mauri Viana afirma que crise no Brasil foi ocasionada por questões políticas. Estamos vivendo um momento muito crítico no país. O Brasil está complicado. O país está experimentando hoje uma crise que foi criada, que foi inventada, uma crise que não existiu de verdade. A declaração é do presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas nas Cooperativas no Brasil, FENATRACOP, Mauri Viana, ao falar com a imprensa sobre a crise econômica que vem assolando o Brasil. De acordo com Viana, dados internos mostram que a atual situação do país foi ocasionada por questões política-eleitoreira. Com isso, o governo federal aumentou demasiadamente seus impostos. Isso aconteceu também nos estados, como por exemplo, aqui no estado do Paraná, que também aumentou demais seus tributos. Essas ações se transformaram em crise momentânea nos salários das pessoas. Já estamos adaptados a pagar uma conta de luz e de água mais alta, o IPVA do carro mais alto e a gasolina mais alta.
No Paraná, a situação é ainda pior devido ao acontecimento da greve dos servidores públicos, dos professores, criando um aspecto que haveria uma boa negociação, mas infelizmente foi uma greve política para desmoralizar o governador. Apenas e tão somente isso. Se não, vejamos, um sindicato faz uma greve desta envergadura e depois de meses parados, os alunos sem aulas fecham um acordo com o índice de reajuste de 3,45%. Isso soa como brincadeira, afirmou Mauri Viana. Para o líder sindical, o pior ainda está por vir. Com a notícia que a Grécia não vai pagar mais o Fundo Monetário Internacional FMI, isso deve quebrar com o grupo do euro e se transformar em uma crise internacional. E quando isso chegar, e deve chegar no Brasil, aí sim não teremos uma marolinha, e sim uma onda gigantesca e verdadeiramente a crise irá se estabelecer no país, ressalta Mauri Viana. Notícia local. O Sincopar Oeste, Sindicato das Cooperativas Agrícolas, Agropecuárias e Agroindustriais da região oeste do Paraná, conseguiu, por meio de uma ação cautelar, adiar por pelo menos 24 horas a greve dos trabalhadores das cooperativas da região, que poderia ser deflagrada a qualquer momento. A Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas nas Cooperativas no Brasil, FENATRACOP, representando os sindicatos Sintrascopa, Sintrascop e Sintrascom, após ser notificada da decisão judicial, protocolou a defesa junto aos autos do processo. O presidente da FENATRACOP, Mauri Viana, disse que o sindicato Sincopar Oeste, ao invés de preferir o diálogo, optou pela via judicial. Na ação cautelar, as cooperativas tentam anular a Assembleia dos Dirigentes Sindicais, realizada na semana passada na cidade de Toledo e que aprovou o indicativo de greve. Entraram com uma ação cautelar mascarando as informações, tentando induzir a Justiça do Trabalho ao erro. O juiz, através de uma liminar, pediu para não realizar a greve pelo menos nas próximas 24 horas, ou até que os sindicatos se manifestassem nos autos do processo, disse Viana. O prazo das 24 horas venceu ontem, sexta-feira. Neste momento, os dirigentes sindicais estão reunidos, articulando a próxima ação a ser desencadeada pelos sindicatos com relação ao indicativo de greve. A direção da FENATRACOP pede aos trabalhadores em cooperativas para que continuem exercendo suas atividades normalmente. Pedimos aos companheiros que continuem com a sua jornada de trabalho normalmente. Não se preocupem que os sindicatos estão defendendo seus interesses junto ao patronal. E assim que tivermos uma definição concreta com relação à campanha salarial de 2015, estaremos amplamente divulgando aos companheiros trabalhadores em cooperativas, afirmou Mauri Viana. Chegamos ao final do programa Momento do Trabalhador. Lembrando que você, trabalhador, pode e deve participar do programa encaminhando dúvidas, perguntas ou sugestões através do e-mail sintrascopa@sintrascopa.com.br ou pelo telefone 44-3649-3977. Um forte abraço a todos, até sábado que vem, a partir do 12:30, com mais um programa Momento do Trabalhador. Você acabou de acompanhar aqui na Nova Rádio Cultura, programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.